Quando der o ok, acho que tá entrando, devagarinho. Vamos. Este canto es por nossa terra. Este canto es pelo nosso folclore. Tradicionalista, nativista. Lo importante es que se cante lo que ha nacido en este chão y que ninguém apague estas verdades, que no sean arquivados nuestros libros, muito menos nuestra historia. Por eso, cuando cantamos, les deixamos o coração. Cuando los campos de este sul eran más verdes, indios pampeanos que habitaban un lugar fueron lutando con la raza do homem branco, recién llegado de querencias além mar. Y un nuevo ser que se formó miscigenado, viró semente, germinó y se fez povo. Un grito novo ecoou no continente, lembrando a todos que esta terra tinha dono. E enquanto um gaúcho for visto na pampa, enquanto esta raça teimara em viver, o grito dos livres ecoará nesses montes, buscando horizontes libertos na paz. No grito do índio, o grito inicial, conselho de terra, do próprio ideal, de amor à querência, liberta dos pampas, que era na estampa do próprio ancestral. Que beleza, convidante Ramon Ledesma para esquentar essa sexta-feira gelada no Rio Grande do Sul, gelada aqui em Porto Alegre, gelada em Santa Maria, gelada em Triunfo, onde a página do deputado Valdeci Oliveira está indo hoje, pegou um aviãozinho, chegou lá em Triunfo, virtualmente, né, pessoal? Nessa época de pandemia, nessa época aí de inverno gelado, a gente vai debater hoje a questão da renda básica, né? Um tema sempre importante, sempre fundamental. A gente ouviu o Dante Ramon Ledesma, grande Dante, para abrir essa noite de diálogo aqui. Daqui a pouco o Valdeci apresenta nossos convidados, mas são lideranças importantes, 2 professores lá de Triunfo, professor Cláudio, professora Edinara, conosco também já aqui a Paola Carvalho, da Rede Brasileira de Renda Básica, sabe tudo do tema aí que a gente vai discutir hoje. Então, uma grande oportunidade para a gente discutir a renda básica nos municípios e como a gente sempre faz, né, Valdeci? Vamos chamar o povo aí para compartilhar, curtir, comentar, abrir sala de vídeo, vamos jogar a live aí de Triunfo, de Santa Maria, de Porto Alegre, para todo o Rio Grande do Sul, porque tá frio, pessoal, mas com esse diálogo bom aqui, vai ficar bem melhor, bem mais quente a questão toda aqui. Eu já dou uma boa noite, Valdeci. Valdeci, seja bem-vindo aí ao diálogo. Está melhor de saúde, já a segunda ele não ia poder participar, mas também teve um problema técnico e a live não pôde ser feita. Mas hoje está tudo certinho com o celular do Cláudio, com o celular da Edinara e com a saúde do Valdeci. Boa noite, Valdeci. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite a companheira Paola Carvalho, nossa parceira de caminhada e de luta e de discussão e de construção de várias e várias reuniões e live. Um abraço muito sincero e importante ao companheiro professor Cláudio, professor Edinara, a toda a comunidade da região aí de Triunfo, companheiro do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Na verdade, nós estamos aí nessa sexta-feira gelada também aqui em Santa Maria, fazendo esse debate-papo com vocês. E aqui, Paula, temos 2 pessoas extraordinárias que eu conheço há um bom tempo e tive o prazer de ir várias vezes já a Triunfo. O professor Cláudio, então, na decisão do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, é o nosso pré-candidato a prefeito do município de Triunfo. A professora Edinara, nossa pré-candidata a vice-prefeita do município de Triunfo. E nós temos muito prazer, professor e professora, de hoje estar aqui. Na verdade, vocês são os nossos professores, nós somos os alunos de vocês, mas queremos junto dialogar, conversar um pouco, informalmente aqui, sobre o Triunfo, sobre os desafios
especialmente sobre esse tema tão caro para todos nós, que é a discussão sobre renda básica, tema que a gente vem tendo como prioridade no nosso mandato, tema que já foi lá no início dos anos 2000, um grande tema e grande bandeira política do companheiro Eduardo Suplicy, ao qual eu sempre homenageio, né, pela luta que nós temos hoje, e a gente tem muito prazer de poder hoje estar discutindo em vários lugares do estado do Rio Grande do Sul, com vários companheiros e companheiras pré-candidatos a prefeito, vice-prefeitas e prefeitas, enfim, a discussão de que esses companheiros também querem colocar no seu programa de governo o tema da renda básica, extremamente importante, fundamental para a nossa sociedade, para aqueles que mais precisam, principalmente aqueles que de fato são mais vulneráveis, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de um período gravíssimo, de uma profunda crise política, uma crise sanitária, e esta crise política sanitária agrava-se ainda mais a crise de renda da nossa população. Então, primeiro eu quero dizer para vocês dois que é um grande orgulho nós estar aqui conversando com vocês. Eu vou passar para a Paola dar uma saudação e depois nós vamos dialogando com vocês também, porque antes de falar da renda básica, Paola, que tu vai dar teu boa noite agora, eu quero que o Cláudio e a professora Edinara também se apresente para o povo, quem são eles, né? Boa noite, Paola, muito obrigado pela parceria, estamos juntos nessa caminhada. Boa noite, deputado Valdeci, mais uma vez aqui juntos, não só para falar de renda básica, como falar para todo mundo sobre proteção social, né? Um tema que está tão em alta nesse momento, em que as pessoas estão sentindo na pele a importância e o papel do Estado na vida delas, né? Inclusive para manter a sua própria vida. Agora com o SUS, com o SUAS e com todas as coisas que nós conquistamos com muita luta aí na nossa história. Um grande abraço, professor Cláudio. Quero te dar, nessa largada, uma boa sorte, e mais do que isso, né, um compromisso com a cidade. É muito bom a gente ver uma chapa formada por um homem e uma mulher, a gente que sempre luta muito por paridade de gênero na política, por enxergar mulheres tão guerreiras como a professora conduzindo a política no município, fazendo o debate de frente. Professora Edinara, eu quero dizer que certamente a professora inspira muito mais do que os seus alunos e alunas, mas também inspira a cidade quando se coloca na política. E então, nessa noite de sexta-feira, professor Cláudio, professora Edinara, com muita alegria que a gente faz essa live, inspirando aí Triunfo, que é um lugar que eu gosto muito, tive também na campanha, e tem uma foto que eu amo muito, que eu estou me equilibrando nos trilhos do trem, que eu adoro, que foi aí quando a gente foi fazer algumas visitas em Triunfo. Então, assim, que primeiro eu quero dizer também que eu tive a oportunidade de conhecer Triunfo há pouco tempo, eu não conhecia, né? E tive a primeira vez que eu fui a Triunfo, levado lá pelo Ricardo Rasbaert, pela Marajoara, conhecendo os companheiros, e tive muito prazer, assim, de conhecer um grupo enorme de companheiros e companheiras, batalhadores, lutadores. Fizemos algumas reuniões, né, Cláudio? Também ajudando com você e discutindo a construção do partido, e poder saber que hoje nós temos a possibilidade de ter um candidato, um pré-candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeita, um número bastante importante de candidatos a vereador e vereadora. Isso nos deixa muito feliz e muito satisfeito. Mas aqui eu e a Paola não viemos aqui para nós falar sobre nós, vamos falar sobre vocês, sobre renda básica. Então eu queria dar uma boa noite, professor Cláudio, e que o senhor se apresente aí para a comunidade. Quem é professor Cláudio? Uma boa noite, muito obrigado por nós estar juntos nessa caminhada. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, ao deputado Valdeci Oliveira, a Paola e a professora Edinara Tomazelli, também, que tenho aí essa honra, né, de tê-la como pré-candidata a vice junto com a gente aí nessa chapa. Muito importante para nós, por todo o trabalho, por toda a trajetória. Meu nome é Cláudio Humberto da Costa, sou formado em História pela Unicinos, tenho especialização em Gestão Escolar, trabalho há 24 anos em escolas, na supervisão ou na direção. Atualmente eu sou vice-diretor da Escola Afonso Machado Coelho aqui, e trabalho como professor na Escola Farroupilha, que são as duas escolas do centro aqui de Triunfo, né? Mas já atuei em várias outras escolas dentro do município de Triunfo ao longo desse período. Mas, e também, para além disso, eu sempre procurei
fazer a parte do trabalho voluntário, que eu sempre achei muito importante. Então, eu atuei em ONGs, né, ligadas à cultura, principalmente, né, e também eu fiz parte do programa Coletivos de Trabalho durante um período, durante praticamente todo o período, início e final, que, na verdade, no final eu também tive que acabar atuando um pouco como voluntário, porque foi para o final ali do programa e não havia mais recurso. E eu tenho, assim, a impressão de que dá para a gente pensar na renda básica como uma coisa que dá para fazer um link com aquela ideia do que se trabalhou com o programa Coletivos de Trabalho, né? Que foi um programa que eu considerei muito importante. Na época, eu trabalhei com uma comunidade de catadores, né, num aterro sanitário, e eram pessoas que se alimentavam, né, do que eram sobras, né, do supermercado, sobras de outras pessoas, a roupa, a alimentação, o calçado e alguns utensílios, todos partiam dali, né, do aterro sanitário. E nós ali começamos um trabalho com eles, unimos aí o coletivo de trabalho ao Qualificar RS e ao próprio Caritas, né, nos ajudou também, e alguns empresários, né, bastante conscientes na época, que também entraram como parceiros, e dali nós conseguimos formar pessoas que saíram dali com associações de costureiras, de recicladores e de jardineiros também, entre outras coisas que vieram ali como cursos, né, pelo Qualificar RS, e também com toda aquela formação que nós tivemos com eles ali durante 2 anos, né, que foi muito importante, e depois encontrar aquelas pessoas, né, na rua, trabalhando com outra autoestima, né, com outra vontade, né, de viver longe daquele lugar. Inclusive, aquele lugar hoje, há pouco tempo atrás eu passei por lá, se transformou completamente, né. Eu vejo, e aí eu acho que na sequência a gente conversa sobre isso também, eu vejo que um programa como esse, ele não faz só bem para aqueles indivíduos, mas ele acaba fazendo bem para toda a economia daquele local, porque ele também promove a circulação de dinheiro naquele local, né? A circulação, as pessoas compram, né? Se o comerciante que vive dali, ele não está fazendo parte do programa e recebendo um recurso do programa, ele recebe também, porque aquele sujeito que faz parte do programa vai comprar dele, né? E aí se faz toda uma circulação de capital naquele lugar, fazendo com que a economia dê um certo impulso, né, que dê um crescimento. Então, falando um pouco, depois a gente retoma, né, a questão da participação popular também, que eu gostaria de falar, que eu também fui bolsista pelo CNPq e trabalhei num projeto de pesquisa de um programa de pós-graduação em educação que observava o orçamento participativo e o que as pessoas aprendem ao participar dele, mas a gente fala na sequência, né? Muito Edinara... bem. Essa é uma parte, né, de quem é o professor Cláudio, né, que o Triunfo conhece, mas sempre é importante aqueles que estão nos assistindo, não só em Triunfo, saiba quem é. E eu queria também agora, então, primeiro agradecer também, dar uma boa noite à professora Edinara Tomazelli, e perguntar quem é a professora Edinara Tomazelli. Muito obrigado, um abraço, professora. Obrigada, boa noite, deputado Valdecir, Paola, sempre simpática com a gente, professor Cláudio, que foi meu colega há muitos anos, a gente já trabalhou muito tempo junto. Então, eu trabalho há 22 anos em Triunfo como professora, fiquei 15 anos na Escola Afonso, trabalhando com alfabetização, trabalhando com ensino fundamental, com médio diurno, médio noturno. Fui vice-diretora 5 anos nessa escola, fui diretora 2 anos também, e eu sempre gostei de conhecer a família do aluno, né? Não ficar só no aluno. Então, agora eu estou trabalhando na Nestor Viana, que é no Passo Raso, no 3º distrito, uma escola do campo, uma escola que luta para se manter aberta, né? Fizemos agora, eu tive à frente no projeto da horta na escola, a gente conseguiu uma estufa linda, maravilhosa, onde a gente produzia
toda a salada, todos os vegetais para merenda, né? Foi muito legal. Sou formada em magistério, o 2º grau magistério, faculdade de matemática, pós-graduação em gestão escolar, né, porque eu quis me preparar para assumir a direção da escola, então eu fiz essa pós, né, e trabalho agora com alfabetização, com as crianças de 6 aninhos, eu sou apaixonada, eu adoro, com os adolescentes, né, que trabalho ciências com eles, então a gente conversa muito sobre a questão da adolescência, as mudanças, né, físicas e psicológicas dele, que eles se abrem mais com a gente do que com a família, né, e é uma coisa que eu gosto muito, e trabalho no EJA, então eu tive alunas de mais de 60 anos, né, eu tenho então experiência de 6 a 60 anos de alunos, e de vivência desses alunos, né, isso para mim é muito gratificante. Eu tenho uma paixão muito grande pela pessoa do aluno, né? Porque quando a gente é professor, a gente não está lidando com um objeto, a gente está lidando com um ser em construção. Isso é muito importante. A gente tem que tratar ele como um todo. Ele não é só aquela criança que sentou ali. Ele tem toda uma história por trás, ele tem toda uma família, toda uma problemática. E a gente tem que olhar para ele como um todo, né? E essa é a Edinara, que gosta, que ama o que faz, e que quer fazer mais, e que quer lutar mais por essas famílias. Aí, internet. Opa, voltou. Opa. Aí tá bem, nós vamos continuar conversando. Thiago, antes de nós entrar especificamente no tema aqui, tem alguém nos assistindo aí, Thiago? Tem, Valdeci, o pessoal tá gelado, mas o pessoal aqui tá gostando aí, tá procurando se aquecer, ouvindo esse bom diálogo de vocês aí, o Paulo Roberto Jesus, a Helena Bortoli, Danto Guevedo, Ricardo Hasbert, Dario Garcia, diz que lá em São Gabriel tá com 4 graus, pessoal, 4 graus em São Gabriel, na fronteira oeste. Mônica Paim Souza, Gorete Oliveira, Inês Silva da Luz, Dina Agnes, César Augusto Camargo, Paula Martins de novo, Edneia Tomazelli, Juneia Zambuja, Adriana Chaplin, Inácio Fritzen, Fernando Zasso Pigato, nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, mandando o tradicional abraços, o Ney Câmara, lá de Passo Fundo, Ronei Lopes, Cristiano Ercolani, Genil Pavan, Araci Paim, Jacedi Terra, Darcy Moraes, Helena de Bortoli, presentes aqui conosco, Valdeci, nesta noite gelada. Contigo, Valdeci. Obrigado, Thiago. Paola, tu poderia passar um pouco para o nosso companheiro, um pouco da ideia, né, na verdade, dessa questão da renda básica, e depois nós vamos dialogando com eles. Acho que é importante um pouco desse conceito aí, né? E a partir desse conceito, o que tanto o Cláudio quanto a Edinara podem também ir conversando conosco, como é que eles podem ir organizando e pensando, logicamente, a apresentação dessa proposta para Triunfo, que é uma cidade perto de muito que a gente conhece, que tem um potencial econômico bastante grande e uma concentração de renda mais grande ainda e bastante gente pobre. Eu acho que isso é um contraditório, né, que existe lá em Triunfo. E é importante tu falar um pouco disso depois também. A gente vai conversando, dialogando com eles, e eles também nos perguntando. É um diálogo aqui, um bate-papo que a gente está fazendo. Vou deixar contigo fazer essa introdução aí, Paulo. Também, Valdeci. Acho que, na verdade, a gente pode começar exatamente nesse gancho aí que tu lançou, né? Que é a questão da desigualdade. A desigualdade é uma realidade do país inteiro, né? O nosso país, o Brasil, ele é um dos países mais desiguais do mundo. Eu gostava muito quando o professor Cláudio estava falando ali na sua explicação dos coletivos de trabalho, e me lembrava que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas marcas que foram importantes aí na construção de políticas públicas, né? Casado com os coletivos de trabalho, nós tínhamos o programa Família Cidadã. Lembra, professor Cláudio? Não sei se você lembra, pois é. Família Cidadã também dialogava no sentido de construir uma alternativa a essas famílias, né? E também distribuir a renda. Assim como a gente teve no governo Tarso, o RS Mais Igual. Antes da pandemia, falar sobre renda básica sempre era um grande desafio, né? Porque a gente
sempre ouvia aquela lógica do vocês são uns malucos, sonhador, isso é uma coisa ideal, que não vai chegar nunca, né, a uma realidade do Brasil. Pois então, né, na verdade a pandemia acabou trazendo para o mundo o debate da renda básica, porque, como eu sempre digo, né, o Brasil vive uma realidade em que 6 brasileiros concentram a renda de 100 milhões de pessoas. Esses 6 brasileiros têm direito, então, a ficar anos, se for necessário, né, 36 anos na quarentena, com seus gastos diários, tendo uma superestrutura, enquanto o povo brasileiro precisa se expor ao vírus para poder sobreviver, né? E esse é o grande debate que se revelou agora na pandemia, porque, infelizmente, no país da desigualdade, enquanto pouquíssimas pessoas têm uma superestrutura e a capacidade de superproteção, outras pessoas a gente vê que não tem o mínimo suficiente para sobreviver, e aí o mínimo, quando a gente fala, são pessoas que vivem em situação de fome, né? Então é bem importante a gente lembrar que Triunfo, mesmo que tenha um PIB grande, né, que tenha um recurso que gira pelo município, é importante a gente dizer que antes do golpe, né, antes da saída da Dilma, quase 2.000 pessoas eram beneficiadas já pelo Bolsa Família. Houve um corte drástico, assim, que chegou a perder quase 1.000 famílias do Bolsa, hoje são 1.100, mais ou menos, mas agora na renda emergencial que nós tanto lutamos para implantar no Brasil, mais de 7.000 pessoas foram consideradas elegíveis na cidade de Triunfo. Isso é muita gente para uma cidade do tamanho de Triunfo, né? E eu acho que esse é o grande desafio para se pensar quando assume, né, quando se constrói um programa de governo e se quer governar pós-pandemia. Como é que a gente constrói um novo normal que consiga ser menos de menos exclusão, né, de menos violação de direitos. Então, acho que a renda básica casa exatamente nesse debate, né? Como é que a gente constrói uma Triunfo que seja mais inclusiva, que consiga olhar para todos e todas, e que vocês, professores, sabem bem a realidade de muitos alunos, né, que chegam na escola, muitas vezes com fome, muitas vezes com dificuldade de aprender, porque não tem o mínimo em casa de garantias para poder chegar em condições de aprendizado, né? Então, acho que a educação, a saúde e a assistência social, elas têm um caminho muito integrado, e vocês, como têm o braço muito forte da educação, tem essa grande possibilidade aí de ver isso com olhos sensíveis, né, na cidade de Triunfo. Com certeza. Professor Cláudio. Olha... Pode falar, Cláudio. Triunfo é um município gigantesco, isso aí todos sabem, mas é uma população de 23 mil habitantes, um pouquinho mais de 23 mil habitantes. Mas nós temos aqui o maior PIB do Rio Grande do Sul. No Brasil, estamos em número 65. Quer dizer, e mesmo assim, com esse PIB gigantesco que nós temos aqui, o nosso IDEB ficou em número 406 dentro dos 497 municípios. Eu sou professor, a professora Edinara é professora. Nós sabemos que na nossa rede pública, tanto estadual quanto municipal, nós temos os professores de excelente qualidade, inclusive com mestrado e doutorado, muitos. A questão não está nos colegas, nos professores, mas eu vejo que a questão está na estrutura social do município. Porque ontem mesmo, andando pelo interior, eu passei em um lugar onde tinha algumas casas, né, pessoal que corta mato, que trabalha assim por diária e tal, né, nos trabalhos que são possíveis ali nas proximidades, porque é 10 quilômetros daqui, mas a área é agrícola. Então, a água da Corsã, passando a 500 metros das casas, mas as casas sem água. Tá? Os telhados, metade lona, metade telha, certo? E nós fizemos um trabalho de pesquisa, porque nós criamos aqui um coletivo chamado Frente Cidadã de Triunfo, totalmente de voluntários, biólogos,
advogados, jornalistas, pessoal de todas as áreas que se envolveu para fazer um trabalho comunitário. E a nossa primeira ideia de trabalho, além de outras, de palestras que nós fizemos e tal, mas de um trabalho lá junto à comunidade, foi fazer uma pesquisa, né? Nós montamos um questionário e fomos nas comunidades, né, para descobrir qual é que era a ocupação das pessoas, quais eram as suas necessidades, quais eram as suas demandas. E aí é muito importante, porque nós vimos que, embora o pessoal que não mora em Triunfo pense que a maioria das pessoas trabalha no polo petroquímico, a dimensão, eu estou na sede, daqui até a 386, dentro do município de Triunfo, chegando na 386, em direção a Taquari, eu viajo 33 quilômetros. Daqui até o polo petroquímico, eu viajo mais 34, 35 quilômetros. Então, é extremamente grande esse município, né? E aí, nessa área, nós temos diversas comunidades, que são vilas, que estão próximo da área agrícola, onde as pessoas trabalham para os fazendeiros, para os proprietários e tal, né? E aí, o rendimento é muito pouco, né? Muito pouco. Então, esse PIB, ele fica muito concentrado, realmente, na mão de poucos. A exemplo do que é o resto do Brasil, mas parece que aqui a situação é pior, porque quando a gente passa dentro do município, dentro das comunidades que tem uma situação melhor, tudo bem, mas quando a gente sai um pouco para fora, a gente vê uma realidade que a gente via lá na região Nordeste, lá no sertão, há 10, 15 anos atrás, né? O pior, e ainda se vê isso. Então, como é que tu vai querer que o IDEB seja melhor? Pois as crianças e os adolescentes, eles não encontram nem condição de estudar, e no momento da pandemia, pior ainda, pois teve um dia que eu estava na escola, e aí a gente fica, né, exigindo que os pais, né, que trabalhem com seus filhos para que eles deem um retorno para a escola, que não deixe morrer o ano, que não perca, né, a educação. E aí vem uma mãe até a escola e que me diz assim: professor, eu consegui comprar um telefone, mas eu tenho 5 filhos. Comprei um telefone para pagar em 20 vezes. Eu queria saber se com um telefone os meus 5 filhos conseguem estudar nessa escola. E aí, como é que eu vou dizer? Né? Então, aí a gente consegue entender a questão do IDEB, né? A questão do baixo rendimento escolar e tantas outras coisas. Você acha, por exemplo, professor Edinara, que a gente pode dizer que Triunfo é uma cidade rica com muita gente pobre? Infelizmente, dá para dizer isso, sim. E o motivo central é a má distribuição de renda. Aqui a baixa quantidade de empregos, né? Apesar de ter o polo, tem poucas vagas para as pessoas mais simples, digamos assim. Tem que ser mais especializado. Até quando eu estava na direção do Afonso, a gente lutou muito para botar um ensino médio técnico, né? Não conseguimos, né? Porque demandava salas especiais, profissionais especiais, né? A gente queria botar um técnico de logística, que daí tem tudo a ver com o polo, né? E nós não conseguimos. Então, o que falta é uma preparação desses jovens para ter oportunidade no mercado de trabalho, porque é muito competitivo. Então, quanto mais estiverem preparados, mais chance deles conseguirem. E o que faz o município para desconcentrar essa renda e estabelecer políticas públicas que possam atingir essas pessoas? Tem alguma política nesse sentido? Ou, de fato, isso não é prioridade dos governos? Qualquer um de vocês, Cláudio, pode ser tu mesmo. Olha, no meu ponto de vista, uma política para desconcentrar essa renda seria justamente a política da renda básica. No meu ponto de vista, é um modelo
de programa muito interessante, que eu estou me inteirando sobre ele, inclusive vendo que outros países do mundo estão vindo até observar inclusive já estão levando daqui a ideia para usar em outros lugares, né? Eu acho que isso, eu não conheço nenhuma outra forma. A única política que eu vejo seria uma que existe para estudantes e tal, que são estágios, né? Tem muitos estagiários que trabalham no município, que é uma política adotada, né, pelo município para empregar. É uma política bastante antiga, que eu considero importante, uma boa política mesmo. Mas eu acho que é pouco ainda, muito mais há que se fazer, porque esta política, ela na verdade acaba empregando estudantes, né, mais do centro, mais que tenham mais condições, mas aquele sujeito que nós conhecemos, que ele não tem banheiro, aqui perto da minha casa, tem uma comunidade, uma das que nós visitamos, que tem muitas pessoas que não têm banheiro dentro de casa, que as casas têm fresta, que tem aqueles ratos gigantes que passam um arroio atrás, né? Que é uma situação muito precária mesmo. E aí o pessoal... Ou seja, os serviços, apesar do dinheiro, os serviços públicos estão muito distantes daqueles mais pobres. Essa é a realidade. Com certeza. Existe uma péssima distribuição de renda dentro do município. Além daqueles... Aqui, inclusive, viu, professor? Aqui, inclusive, o Marcos Antônio Cardoso Pozo, ele diz o seguinte: boa noite. Em um acumulado nos últimos 20 anos, tivemos 4,3 bilhões de reais de orçamento público. Aqui há alta concentração de renda. É isso, é real. Olha, é muito dinheiro para o município do tamanho de Triunfo e ter tanta pobreza, porque a gente, quando chega aí também, passa pelas vilas, enfim, pela periferia, percebe que tem uma dificuldade muito grande de serviços públicos, né, para uma boa parte da população, né? Eu tenho o total disso, 4.550.725. É muito dinheiro, muita concentração. E não sabe, né, por que não dá certo. É muito interessante. Mas acho que é importante, assim, a gente aproveitar esse momento, se é possível aproveitar esse momento de pandemia para alguma coisa boa, né? Qual é a parte boa disso, se é que a gente pode chamar assim, é poder avançar nessas discussões, né? Quando a gente está falando de Triunfo, a gente está dizendo assim, é uma cidade rica com um povo muito pobre, né? Nós temos um país rico, e é rico, apesar de que a imprensa, os governos, né, assim, liberais como esse que está colocado, sempre dialoga como se o governo tivesse sempre quebrado e aí não pode fazer políticas públicas. Vamos fazer mal comparando aqui, mas vamos fazer um comparativo, né? A gente vem discutindo a ampliação da renda emergencial pelo mesmo valor. Hoje o presidente, que não efetivou bem feita a primeira parte da renda emergencial, fala sobre a ampliação dela até dezembro, mas já fala em cortar pela metade ou menos do que isso. E aí eu vou dialogar com vocês. Em nenhum momento, este mesmo governo, que entende que que gastar com as pessoas é gastar muito, entende que gastar com bancos é gastar muito, né? E quando a gente dialoga com uma cidade como Triunfo, é importante a gente pensar também sobre essas transformações que o próprio polo petroquímico foi tendo na relação com a cidade, né? Quando ele se instalou em Triunfo, ele precisava de uma mão de obra muito maior, né? A gente também precisa entender o quanto a tecnologia também foi tirando espaços, como a Edinara dizia, né? Assim, agora precisou de uma mão de obra mais especializada, mais focada, e muitas vezes aqueles 10 trabalhadores que faziam uma atividade hoje são substituídos por um que consegue mexer naquela máquina, né? Então, essas transformações também são importantes que a gente reflita e construa no nosso município, construa em Triunfo, alternativas para essa juventude não ir embora de Triunfo, né? Como é que a gente constrói outras alternativas de trabalho, outras formas cooperativadas, de economia solidária? Olha aí, ó. Olha só a minha bola de cristal. Triunfo, cidade rica, povo pobre, ó. Tá aí, Valnei. O Valnei aí, ó.
É isso aí, Valnei. Que a gente reflita um pouco sobre isso, né? O que a gente precisa apresentar para Triunfo, para que Triunfo saia dessa marca que agora o Valnei falou para nós, né? De cidade rica, que tem possibilidades, né, orçamentárias, mas que infelizmente deixa a sua população sem perspectiva de futuro e sem esperança. Então esse é o grande desafio, que a gente aproveite o momento agora para olhar. Tu disseste que Triunfo tem 24 mil habitantes, professor? É isso? Quase 24 mil, é isso aí. Pois é, se a gente pensar que de 24 mil, gente, 7 mil foram habilitados para receber o auxílio emergencial, isso é muita gente no município. Professor, qual é o orçamento do município? O orçamento gira em torno de 300 milhões por ano. 300 milhões? É. Se tem 24 mil habitantes, meu Deus, é uma per capita extraordinária. 181.332 é a per capita, né? É muito dinheiro. Meu Deus. Imagina, podia ter uma cidade, pode ter uma cidade, no meu ponto de vista, e aquilo que a gente está defendendo, talvez muito parecido com a experiência que a gente conhece, que é a de Maricá do Rio de Janeiro, entendeu? Porque tem, de fato, um potencial de renda muito forte, tem, de outra forma, um pouco diferente de lá, mas aí uma tendência de muita gente pobre, de muita gente com muita necessidade. Então, a prefeitura estabelecer um programa de renda básica, uma renda básica bem organizada, tu pode dar condição de milhares de pessoas ter, no mínimo, uma renda regular e permanente, que não só garanta dignidade para ele, mas garanta uma estabilidade econômica na comunidade, garanta, logicamente, ampliar, inclusive, os negócios do mercadinho, da farmácia, da pequena loja, e pode também, com isso, impulsionar outros empreendimentos que possa também gerar emprego. Ou seja, tem tudo aquilo que a maioria dos municípios não tem, que tem a receita. A maioria dos municípios até tem política, tem vontade, tem determinação, mas falta fundamental, que é a receita. Aí tem a receita. Então, me parece que isso, vocês têm tudo, não só do ponto da renda básica, mas tem tudo na mão para apresentar um projeto concreto de renda básica, de participação popular, de transparência, de inclusão social, né? De construir uma política, de fato, de inclusão social muito clara, muito bem... E não tem outra. Ninguém agora vai, nós vamos fazer isso. Os caras têm a vida inteira para fazer. Quem tem alternativa e quem tem a proposta clara e que defende sempre, são nós, são vocês. Então, quer dizer que o Triunfo hoje tem a grande oportunidade, com o professor Cláudio e a professora Edinara como pré-candidatos, a ter a mudança desta lógica, dessa história, e a renda básica, tanto eu quanto a Paola, nossos técnicos, estarão totalmente à disposição para ajudar vocês agora e depois na implementação, porque eu tenho certeza que essa vai ser a grande questão aí da cidade. Eu acho que isso que a gente tem que trabalhar, né, Paulo? Com certeza. Olha, e a Maricá, por exemplo, o recurso vem dos royalties do petróleo, daquela situação ali, né? Tenho acompanhado um pouco a situação, e eu vejo que Triunfo também pode partir dessa ideia de trabalhar com a renda básica aqui. Mas viu, também. Cláudio, só para te pegar uma ideia, hoje Maricá, mais do que o dobro da população de Triunfo já recebem, né, o auxílio, ou seja, sim, a renda básica. São quase 50 mil famílias hoje que recebem, é isso, né, Paola? E, ou seja, aí tem 50 mil habitantes, né? É isso. Então... Aqui nós... Então tem tudo para fazer. Deus o livre, se eu tivesse uma cidade dessa na mão para apresentar uma proposta de renda básica, nós ia fazer chover, né, Paola? Mas, Valdeci, deixa eu te falar uma coisa. Dá um jeito de se eleger, por favor, para a gente poder ir para isso. Não, com certeza. É o que nós queremos. Deixa eu te falar uma coisa importante, tá? Eu observo muito como é que funciona o comércio. Eu também já fui comerciante, já tive comércio aqui em Triunfo. Eu já fui empregado na iniciativa privada, que ganha pouquinho e reclama que ganha pouco, mas também já fui o comerciante, aquele que não consegue e tem que se virar para pagar o salário do empregado, o imposto, o aluguel da sala e todas essas coisas. Então, eu observo a questão do comércio aqui há muitos anos já. E eu trabalho nas escolas que ficam no centro. E o que eu vejo?
aqui na região do Farroupilha, se cria, é lógico que a gente tem que qualificar a educação para atrair estudantes de todas as partes. Quando tu atrai estudantes de todas as partes, não querendo pensar só no estudante local, eles vão usar o ônibus e eles vão ajudar a criar uma linha de ônibus, que nós não temos transporte aqui, não tem como sair de Triunfo para ir a Porto Alegre. Isso já fora da pandemia já era um problema, imagina agora, porque não existe usuário para o ônibus. Então, a escola ajuda a criar o usuário para o ônibus, assim como o trabalhador que também vai para o seu trabalho, também é o usuário, que não gera empregos, não tem cursos técnicos, não tem universidade, não tem nada. As pessoas, né, tendem a ir embora mesmo para procurar em outro lugar. E ainda o que tinha de bom acabaram estragando, terminando, diminuindo, tornando obsoleto dos cursos técnicos que nós tínhamos aqui no Colégio Farroupilha. Eu sei que a lei, a lei, ela diz o seguinte, que a escola, o básico, o fundamental, é do município, e o ensino médio é do Estado. Porém, quando o município tem condições de sustentar, e aí o município pode abraçar e pode, sim, criar a escola técnica, né, para os alunos daqui, como também um meio de desenvolver o município, porque quanto comércio se cria em volta da escola. Quando teve greve no ano passado, eu trabalho no Colégio Afonso, que é no centro, quando a escola não abria à noite, não tinha um X aberto, não tinha um bar aberto, não tinha nada, para ninguém comer nada, o resto do pessoal do centro, porque morre a cidade, né? E quando a escola está cheia de alunos, é claro que o aluno tem que estar em sala de aula, mas quando ele está chegando, quando ele está na hora do recreio, quando ele está saindo para ir embora, é um momento em que também o comércio acaba aproveitando. Então, mas para que tu tenha bastante aluno, tu tem que também ter cursos de qualidade, que eles vão servir para que esse aluno se qualifique e que também venha a trabalhar nessa região, no próprio comércio, depois que ele se formar, e criar um ciclo dessa forma. Tá? Muito e bem. da mesma forma, nós temos uma cultura riquíssima em Triunfo, nós temos aqui o Corpo Santo, a Iracema de Alencar, né, e o Bento Gonçalves. Inclusive, nós gravamos esses dias ali nas ruínas da casa da mãe do Bento Gonçalves, né, que é aqui na região da Piedade. Fomos lá para conhecer e tal. Então, tem uma história riquíssima. E se tu aliar a educação, a cultura do município, como geração como geração de trabalho e renda, né, de movimentação da economia, e tu conseguindo qualificar melhor a agricultura, né, tu dá mais condições para o agricultor, né, com mais estrutura, e aliando isso tudo a um programa de renda básica, eu acho que aí está, pelo menos, o início de uma ideia de mudança e de desenvolvimento para o município, né? Pensando numa melhoria das famílias, né? Das que mais precisam. Valdeci, só me dá um espacinho, porque Paula, só enquanto tu vai falando, eu queria que depois o Cláudio e a Edinara ficassem pensando para me responder. Se é uma cidade que tem esse orçamento extraordinário, né, que tem, de fato, muita riqueza, vocês depois, se puderem, né, me responda para onde vai o dinheiro, tá? Paola, contigo a palavra. Não, eu ouvindo um pouco, assim, esses dois professores e conhecendo bastante a realidade de Maricá, eu ainda quero fazer mais uma provocaçãozinha, né, nessa noite fria de sexta-feira. Maricá articula a política de renda básica que tem no município com uma política da renda básica para o futuro, né, que é um pouco que a gente conversava aqui antes. Uma das questões assim que eu acho muito impressionante em Maricá, e tem recursos para fazer isso, né, eu queria muito fazer em Santa Maria também, né, mas a gente sabe que o lençol é um pouco mais curto, mas assim, em Maricá existe todo um trabalho em virtude da evasão escolar e da garantia desses alunos e alunas permanecerem na rede, né, e em melhores condições, que eles, além da renda básica que vai para a família, né, que é uma questão de sustento familiar, de ajudar nesse processo, ainda se faz um trabalho continuado em que os alunos e alunas do 6º ano ao 9º ano
entram num projeto chamado Mumbuca Futuro. Vou sugerir, vou mandar um material para vocês lerem aí, professores. O Mumbuca Futuro, ele trabalha dialogando com essa gurizada aí da escola, os conceitos de empreendedorismo, de economia solidária, de cooperativismo, de formas alternativas de trabalho e da construção de projetos para o futuro da cidade de Triunfo, lá, né, de Maricá, mas pensando em Triunfo já. E aí eles recebem um valor pequeno, assim, por mês, para ajudar nas questões do gasto da própria escola, e ao mesmo tempo eles ganham, e o mesmo valor que eles ganham vai para uma poupança. Quando eles terminam a escola, eles apresentam um projeto de todas essas aulas que eles tiveram sobre esses temas e conseguem resgatar essa grana para poder investir no seu projeto na cidade e fazer um projeto colaborativo, né, que pode ser em parceria com os colegas, pode ser individualmente. Então, fica aqui mais uma questão para ficar na cabeça dos professores aí, né? Por que não articular a renda básica com a política educacional do município, vocês que têm tanta propriedade desse tema, né? Professor Cláudio e professora Edinara, é possível você responder a pergunta que eu fiz ou não? Para onde vai esse dinheiro todo? Qual será o funil? Como a gente não está lá dentro, eu não arrisco dar pitaco, né? A gente teria que estar lá para dizer, né, como... E é o que a gente quer, né? A gente quer estar lá para a gente poder direcionar esse dinheiro. Esse projeto da renda básica, eu estive estudando, ele é maravilhoso, né? Porque ele resgata a autoestima do pai e da mãe. Eu canso de ver mães de pequenininhos meus que vêm pedir um lápis porque não tem dinheiro para comprar um lápis, que vêm pedir um lápis de cor. Elas vêm todas sem jeito, riquinhas. Então, precisa ter isso aí. Isso mexe com a autoestima da pessoa, né? E é um projeto... Agora, esse projeto que a Paola falou, então, eu fiquei encantada, né? Encantada. Uhum. E é possível. Cláudio... Eu sou apaixonada por esse projeto, viu, Edinara? Eu sou muito apaixonada. Fala, Cláudio. Eu quero ler. Ele é o que vem ao longo dos anos, né, vem se aprimorando. A gente passou pelo coletivo de trabalho, Família Cidadã e todos os outros programas que andaram por aí, e agora esse aí é a bola da vez, né, é a grande ideia do momento, que eu acho que é importantíssimo e é meta, né, do nosso programa de governo implantar, assim, um programa de renda básica em Triunfo, com certeza. A gente sabe que vamos falar na questão da agricultura, que nós não falamos ainda, né? Nós já fomos o maior polo leiteiro do estado. Tinha La César, a professora Edinara conhece e sabe falar sobre o tema, aqui pertinho, que é a região dela. E, além disso, é um grande produtor de arroz, soja, eucaliptos, acácia, mato, no geral, né? E melancia, né? Também Triunfo é famoso pela grande produção de melancia. E a gente tem essa agricultura muito, acho que eu considero muito forte, uma imensa área de terra, toda ela agricultável, né? E praticamente tu só ouve falar em polo petroquímico, né? E essas famílias numa situação de desemprego, de falta de condições, como a gente vê. Então, eu considero isso, né, que para a gente conseguir alavancar essas coisas, a educação, a cultura, a agricultura, a qualificação da agricultura, né, o programa de renda básica e a participação popular, tá? Como eu estava dizendo antes, eu tive a oportunidade, assim, enquanto estudante, de participar desse momento de observação do orçamento participativo. Nós saímos a trabalho de campo, né, filmando e vendo várias regiões, e nós conseguimos observar isso. Naquela época, a gente apresentava os resultados, né, da nossa observação, e a gente via o que as pessoas aprendiam, ou seja, sobre como funciona o município, como é que é o legislativo, o executivo, qual é o tamanho do orçamento. Você vai perguntar para as pessoas aí, elas vão dizer que
que não sabem qual é o tamanho do orçamento, não têm ideia da dimensão disso aí, não sabem que é tanto, sabem que é muito, mas não sabem que é tanto, e é muito, né? E daí, através da participação, tu saber onde e como participar do destino desse dinheiro, e depois poder fiscalizar esse recurso, e saber como ele está sendo mal usado, e poder questionar por que com tanto dinheiro não tem água naquele lugar, tem que ter um caminhão-pipa, né? Por quê? Porque o povo pobre é muito importante para quem está levando o dinheiro, porque precisa do cliente, é o sistema do clientelismo, né? Então, tendo gente necessitada e uma maneira de desviar o recurso, é muito fácil de ir lá e comprar o voto. Eu convido vocês, Valdeci, eu convido tu, Paola, e dar uma passada agora, nesse momento que é pré-campanha, dentro desses lugares aqui em Triunfo, para o carro para vocês verem o que vai acontecer. Descobri que a pessoa é ligada à política, eles já vêm te pedir dinheiro. Por quê? Porque já estão acostumados a receber o dinheiro na época da campanha, certo? É muito... Talvez seja complicado eu estar dizendo isso desta forma, não estou acusando ninguém, mas eu estou dizendo que esse mecanismo é um mecanismo que existe aqui no nosso município há muitos anos, todas as pessoas sabem, muitas vezes já houve denúncia em relação a isso, e que na televisão, e no Jornal Nacional, e no Fantástico, infelizmente o nosso município de Triunfo apareceu fora por causa desses elementos, tá? E dessas situações que ocorreram aqui ao longo do tempo, e que é o tipo de situação que, se a gente mudar e fizer com que a coisa aconteça diferente, eu acho que é possível que não aconteça nunca mais. É o que eu gostaria, que Triunfo nunca mais fosse visto como a cidade da corrupção, da compra de votos, que Triunfo fosse visto como a cidade que tem qualidade de vida, que dá gosto de morar. Eu gostaria muito que tivesse ali na 386 várias placas indicando Triunfo é para lá. Tu passa lá e não sabe onde é que é. Vocês passam toda hora, vocês enxergam alguma referência ao município de Triunfo, né? E aí ninguém sabe por que ninguém vem visitar o centro histórico, almoçar nos restaurantes, porque passa. É maravilhoso tu passar lá na divisa, tu passa por dentro do município de Triunfo, que tem lugares muito bonitos ao longo da 386, mas não tem lugar nenhum dando uma referência. Aqui é Triunfo. Triunfo tem 3 hidrovias, tem o Rio Jacuí, tem o Rio Taquari e o Rio Caí, né, que fazem a volta. Tá? Aqui no Barreto, que é pertinho aqui da minha casa, tu tem uma estrada federal que passa tem a estrada federal, uma estrada de ferro e uma hidrovia. Em 800 metros, tu tem essas 3 vias, mas não é usado para nada. Não se pensa em fazer alguma coisa, né? Eu estava vendo ali que o orçamento de 2020 aí é 308 milhões. 24 mil habitantes, tu falou, 34? Eu tenho o dado do IBGE aqui, mas é de 2017, tá? Então ali tem alguém dando o dado... 27 mil. O censo de 2015, 27 mil. 308 milhões de orçamento. Santa Maria, 270 mil habitantes, 600 e poucos milhões de orçamento. Entendeu? A diferença absurda. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Paola e Dinara e professor Cláudio, que recurso tem para fazer um grande projeto de inclusão social, de desenvolvimento, né, de diminuir as desigualdades sociais. Agora, para isso, precisa 2 coisas. Gente capacitada e compromisso com isso. E certamente vocês 2, como pré-candidatos, estão aí para isso. Eu acho que Triunfo tem a grande oportunidade, a grande chance. E quando a gente fala de renda básica, aqui nós estamos falando não só da renda especificamente, renda básica também é o emprego, renda básica é o empreendedorismo, renda básica é a ampliação da qualidade da educação, da saúde, da cultura, do esforço, do esporte, do lazer, a inclusão enquanto um todo. Então, acho que tem uma enorme de uma possibilidade. Quanta gente de boa fé, como eu digo, gostaria de estar tendo a oportunidade de ter um município para administrar com as condições que tem Triunfo. Então, o Cláudio e a Edinara são nossos companheiros, eu quero dizer aqui, enquanto deputado estadual,
do Partido dos Trabalhadores e de todo o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos fazer todo o esforço possível e vamos dar todo o apoio possível. Nós temos como prioridade fundamental a possibilidade de nós governar Triunfo e ter a implantação de projetos de inclusão social, como várias experiências já nos mostraram. Isso é muito importante. Então, tanto a gente aqui, eu, a Paola, estaremos à disposição, nós estamos chegando já quase 8 horas, mas antes ainda de fazer mais uma falinha rápida para encerrar, eu queria que o Thiago rapidamente apresente uma pequena matériazinha que tem aí para o professor Cláudio, aí, que é importante. Thiago, vem aí para nos apresentar. Vai introduzir, né, Valdeci, quem é uma manifestação importante, uma pessoa querida aí de Triunfo, nossa companheira, servidora pública aí de Triunfo, a companheira Marajoara. Vamos ver se a gente vai conseguir, a Marajoara Azambuja, que deixou uma manifestação aqui, vamos ver se a gente consegue colocar o videozinho dela aqui, rapidinho aqui, Valdeci, vamos ver. Oi, Cláudio. Me pediram para fazer esse vídeo para falar do colega e do amigo. Então vamos lá, né? Cláudio veio para Triunfo porque passou no concurso para professor no município de Triunfo. E como já era professor no estado, veio parar na escola Afonso. Então nós começamos a conviver, né, como colega. E deu para perceber que era um professor entusiasmado, interessado, né, preocupado com seus alunos. E depois de um tempo eu vim a saber que este professor que veio da cidade vizinha, além de ser uma pessoa comprometida com uma educação de qualidade, era também um companheiro de partido, né? Então, a convivência de colegas, né, virou uma amizade. Hoje a casa do Cláudio é um ponto de encontro para debates, reuniões, ouvir boa música, discutir política, né? E o Cláudio se mostrou uma pessoa preocupada. Ele vem de uma cidade onde a cultura é efervescente, apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade culturalmente efervescente, e ele ficou preocupado de Triunfo não ter isso para os seus jovens e seus adolescentes, né? Então ele é inquieto com isso, né? Então está sempre procurando algo e tentando trazer algo para Triunfo. Então, Cláudio, eu te desejo boa sorte, né? Eu desejo sorte para todos nós e desejo sorte para Triunfo. Que as tuas ideias, que as pessoas compreendam e, de fato, abracem as tuas ideias, assim como tu abraçou Triunfo. Um grande abraço. Obrigado, grande abraço. Bacana. É isso aí, Cláudio. Isso é para motivar, para ampliar ainda a motivação de vocês e ter a consciência de que, além do pessoal de Triunfo, logicamente, que estão aí, tenho certeza que vocês vão fazer uma bela de uma campanha, fazer uma boa pré-campanha agora também, é importante visitar com os cuidados necessários da pandemia, mas levar essa proposta, levar essa ideia, conte comigo, conte com a Paola, conte com o nosso mandato, conte com o Partido dos Trabalhadores, conte com tantos companheiros e companheiras, pode ter certeza que é muito importante. Eu queria mandar um recado também para todos os nossos pré-candidatos e pré-candidatas a vereador e vereadora. É fundamental que vocês se movimentem muito pela cidade afora, mas não esqueça, não tem como se eleger vereador se não levar direto o nome, né, do candidato e da candidata a prefeito e vice-prefeito. É fundamental que a majoritária esteja na frente e depois, logicamente, vem os candidatos a vereador e vereadora. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui agora e ter, nesse último tempo, também motivado muitas vezes vocês para que a gente pudesse reorganizar o partido, estabelecer toda essa discussão, e estamos à disposição. Então, o tema hoje é um tema muito incipiente ainda, nós não vemos aqui para dar nenhuma receita. A receita, na verdade, aliás, fazendo um trocadilho, receita tem para isso aí em Triunfo, entendeu? Que é o dinheiro. Falta vontade política. Então, Cláudio, eu vou deixar para vocês dois aí fazer as considerações finais, já são 8 horas e 1 minuto, considerações finais aí de 2 minutinhos, enfim. Agradeço muito essa oportunidade, que o nosso mandato e a nossa página, eu, da minha e da Paola, também está contribuindo com vocês aí em Triunfo.
Vamos começar por ti, depois a gente encerra com as mulheres, que são as que mandam em nós aí, tá? Com certeza. Tá certo, muito obrigado. Eu só quero mesmo agradecer muito esse espaço, agradecer a oportunidade que Triunfo também me dá, dizer que eu sou apaixonado por essa terra, né? Não é que eu tenha vindo para cá, eu vim para cá na época trabalhar, mas eu passei a minha vida inteira vindo para cá, porque o meu avô, a minha mãe, eu que não nasci aqui, mas meus pais, a minha mãe nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, e o meu avô, eu ainda sou descendente de uma indígena, né, que nasceu ali na região perto do Porto Batista e casou com um imigrante alemão que veio no século XIX. Mas eu quero agradecer muito, então, por essa oportunidade e dizer que eu estou muito feliz em poder participar, né? A gente tem que participar, trazer novas ideias e se contrapor a outras, e eu acho que é isso que é muito importante para nós, que não fiquem sempre os mesmos com as mesmas ideias, que venham sempre ideias novas, diferentes, que talvez aquele dentre nós que vá se eleger, espero que seja o nosso projeto que seja eleito, mas aquele que seja eleito, que use as melhores ideias de todas as que venham a surgir dentro do debate. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Cláudio. Aqui em Santa Maria, em 2000, também, que era muito difícil, ninguém imaginava que eu ganhei a eleição, e eu ganhei a eleição com o slogan Chega dos Mesmos. Eu gostei quando falou Chega dos Mesmos. Nós ganhamos a eleição aqui dizendo Chega dos Mesmos. Paola, faz a tua consideração final, depois eu passo para a nossa vice-prefeita. Não, eu ia só sugerir, então, já que tu tá falando como é que tu te elegeu, eu ia dizer o seguinte, então, que agora nós queremos uma Triunfo que seja uma cidade rica, mas uma cidade de todos e todas, né? Isso que eu acho que fica como mensagem dessa live. Quero me colocar à disposição sempre de vocês dois, né? Assim como de todo mundo que está assistindo. Essa pauta, e o Valdeci sabe disso, é uma pauta que a gente começa assim, daqui a pouco se apaixona e só fala desse negócio. Então, que vocês que já são apaixonados por Triunfo, também entrem nessa pauta com vontade, porque certamente isso faz diferença na vida das pessoas, e quando a gente vê isso se transformando e se amarrando, né, com as outras políticas públicas que a gente propõe e se coloca no diálogo na cidade, certamente a gente não quer mais voltar atrás. Então, que Triunfo comece agora uma caminhada que seja de uma cidade rica, mas de uma cidade de todos e todas, com inclusão, com dignidade, com amor, com esperança e com tudo que os bons professores podem nos ensinar. Então, um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, dando essa largada aí no debate nas redes sociais. Professora Dinara, suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, agradeço todas as ideias que surgiram, as novas que ainda vão surgir. Para mim é uma honra estar nesse pleito, né? E a Paola diz que os bons professores ensinam, mas a gente aprende demais, né? Hoje eu aprendi sobre esse teu projeto, fiquei sabendo dele, mas quero aprender muito mais por esse projeto que falou, que é muito importante. É a valorização do estudante, né? Então, muito obrigada, agradeço. E como a gente já está usando o nosso slogan, né? A tua opinião tem valor. Eu queria dizer aqui antes do Thiago de que distribuição de renda, direito, não é favor de ninguém, é dignidade e é direito das pessoas, entendeu? Todas as pessoas têm o direito de ter dignidade, de ter renda, de ter melhores condições de vida. Então, na verdade, o dinheiro de Triunfo, na minha avaliação, não sou daí, mas eu conheço um pouco da história, ele é extremamente mal distribuído. E como ele é mal distribuído, para alguns interessa muita gente ficar dependente, exatamente para que no ano eleitoral eles vão lá e fazem meia dúzia de promessa para ganhar o voto das pessoas. Eu queria dizer para todos que estão nos assistindo, o seu voto é fundamental, é decisivo. Não deixe que outros decidam o seu destino. Deixe que participe ativamente e coloque nas mãos de quem, de fato, está do teu lado, está disposto a mudar esta realidade. E eu acho que a grande oportunidade nós temos daqui para frente, o debate vai continuar,
e eu acho que o triunfo tem que ser... Voto consciente é fundamental, mas consciente não do ponto de vista do interesse particular, mas consciente do ponto de vista do interesse coletivo. Então, eu tenho certeza que esse é o recado que eu ia deixar. Vou deixar aí para o Thiago fazer a fala final, e agradeço também o Thiago por estar nos dando a assessoria técnica da retaguarda e os comentários da comunidade. Obrigado, Cláudio, Edinara, Paola e Thiago também. Muito obrigado. Valdeci, como eu já passei os comentários aqui na telinha aqui, né? O pessoal já viu, aí já consegui passar a maioria na telinha, bastante gente. Obrigado pela audiência aí, Valneia Zambuja, Wanda, o Marcos Pozo, que fez vários comentários aqui, a Rita de Cássia, que está dizendo que está apaixonada pelo projeto da Renda Básica, a Mônica Ferreira, aqui também o Rádio São Balanço, a Vandira Paz, a Angelita Ribeiro, quem mais aqui em cima, a Mirna Floresta, a Mara Castro, enfim, várias pessoas presentes aqui conosco hoje à noite, Valdeci, mas eu quero só realçar uma entregada que a nossa amiga Marajoara fez sobre o Cláudio aí. Ela descreveu ali, sublinhou que o Cláudio é muito inquieto, né, Valdeci? E eu acho que isso é um traço importante, né? O Valdeci, que é uma pessoa muito inquieta, acho que o Cláudio já sai com o pé direito, pé esquerdo nessa disputa aí, porque essa é uma característica importante, né? Com a inquietude é muito importante, né, Valdeci? Certamente. O inquieto é carteirinha. Obrigado, tá bom, pessoal. Cláudio, obrigado, um abraço Edinara. aí. Sucesso para vocês. Paola. Muita luta, muito trabalho. Não esqueça que o trabalho é que vai trazer o resultado na frente, tá? Um abraço a vocês, boa luta, estamos juntos aí, um abraço. Um abraço, obrigado, então. Um abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos.